Uma boa noite, meus queridos amigos e amigas da TV e da rádio Chico Xavier. É com muita alegria que iniciamos mais uma live na nossa programação e hoje, com muita alegria e com muita emoção, que estamos aqui com o Dr. Sérgio Thyssen, que vem trazer um tema importantíssimo, oportuno para todos nós, e neste dia 10 de setembro, que é justamente o dia que se comemora, que se trabalha, que se estimula a prevenção do suicídio. E muito oportuno nesse momento o tema que o Dr. Sérgio vai trazer, que é justamente suicídio. Vamos ler uma mensagem, escolhemos o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo para abrir essa primeira live. Ele que a gente sempre costuma, Dr. Sérgio, quando alguém vem pela primeira vez, que mais um amigo está adentrando no rol dos amigos do bem da TV e da rádio Chico Xavier. E assim o Espírito de verdade diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Tomai da lira, que vossas vozes se unam e que, no hino sagrado, elas se estendam e vibrem de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração: fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Com essa mensagem, rogamos a Jesus, nosso irmão maior, que possa nos abençoar nesse momento de atividade, de um tema tão importantíssimo para todos nós, que inspire o palestrante, Dr. Sérgio Thyssen, da noite de hoje, para que ele traga a mensagem, a palavra, o entendimento que todos nós necessitamos. Que a tua paz permaneça conosco, agora e sempre. E assim, passamos, Dr. Sérgio, a palavra para o Senhor e que Jesus lhe abençoe e lhe proteja. Muito obrigado, Ivan. Uma boa noite a todos os amigos que possam estar nos acompanhando nesse estudo ou que vão estar conosco mais adiante. Muito feliz de, pela primeira vez, poder compartilhar um tema, ainda mais este, com os amigos de Campina Grande, na Paraíba, e amigos, sabe lá, de que regiões do nosso querido Brasil. Então, meus amigos, nós temos aí uma temática, eu diria, para um seminário, pela importância do tema e por uma série de questões
que nós deveríamos examinar de perto. Então, nós vamos fazer um estudo, poderia ser outro, procurando desta vez ressaltarmos algumas questões que sejam relevantes. Então, quando eu coloco no título, vocês podem me acompanhar, a tragédia humana do suicídio, é porque nós estamos vivenciando no planeta inteiro, lembrando que a vida de todos importa. Nós vivemos no Brasil, né? Mas qualquer ser humano, em qualquer lugar do planeta, né? São da nossa grande família da humanidade na Terra. Todos eles, elas, de quaisquer idades, são igualmente importantes. Então, essa tragédia, ela é universal. Existem, como nós vamos ver, países onde esse drama ainda é mais abrangente, no sentido de um número muito maior, como que de pessoas cometendo suicídio a cada ano. Mas só para vocês terem uma ideia de por que eu coloquei assim a tragédia humana, porque diz respeito à humanidade toda. De 1º de janeiro até hoje, foram mais de 700 mil casos de pessoas que desistiram da vida. Então, isso muda a realidade. Eles sofrem as consequências da morte antecipada e cria-se toda uma psicosfera que vai se espalhando também por todo o orbe terreno, causando, por mecanismos de ondas de pensamentos, dificuldades para outras pessoas que, por uma razão médica ou pessoal qualquer, essas pessoas estão como que numa possibilidade, numa situação de vulnerabilidade e podendo também desistir da existência. Então, quando eu coloco uma visão médica, é porque eu sou médico já há um tempinho, e como médico e espírita, eu tenho procurado trabalhar e ajudar um pouco nesta fronteira entre medicina e espiritualidade, porque nós não podemos pensar que aqueles que se foram deverão estar tão somente aguardando providências externas para que sejam socorridos, para que sejam resgatados, quanto aos lugares para onde eles, em média, acabam indo e permanecendo um tempo muito longo. Nós, como espíritas, nós, como médicos, temos muito o que fazer. E eu lembro com os amigos aqui que toda doença ela é estudada pela medicina por muito tempo. E o que importa na atuação dos médicos? Quando a doença já existe, nós vamos lá e vamos cuidar dos pacientes. Eventualmente, vamos perder um que outro por uma doença mais grave ou de mais grave evolução, seja ela qual for. Mas nós trabalhamos, especialmente nos últimos 50 anos, pensando muito na prevenção, na medicina preventiva. Então, se eu tenho as cardiopatias, a doença coronariana, o infarto do miocárdio, a insuficiência cardíaca, é muito mais importante, a par de cuidar dos doentes com essas patologias, de nós trabalharmos conhecendo os fatores predisponentes e trabalhando a prevenção. Porque aí a tragédia é menor, porque aí menos pessoas estarão adoecendo, evoluindo com maior ou menor gravidade e, eventualmente, morrendo
por uma doença, seja ela qual for. Aqui, na situação do suicídio, é muito esse aspecto. Nós temos que trabalhar em todas as etapas desse processo, que envolve a ideação suicida, que envolve o planejamento das pessoas de como irão abandonar a vida humana, o aspecto das tentativas de suicídio, com êxito e a pessoa morrendo ou não, porque há pessoas que tentam várias vezes. Então, só para vocês terem uma ideia, por que eu dizia que esse era um tema de um seminário, não querendo me prolongar, pelo contrário, querendo ser objetivo, do ponto de vista médico, do ponto de vista da sociedade, da ciência, nós temos uma coisa que se chama suicidologia. O que é isso? É uma área da ciência que envolve especialmente a psiquiatria e que trabalha todo o grande conjunto dessa questão. Então, reparem, nós temos inúmeros aspectos e mesmo que nós fôssemos nos deter só na questão da visão espírita do problema, nós teríamos uma temática para nos ocuparmos por um bom tempo. Então, vamos acompanhando aspectos espirituais do suicídio. Então, nós nos lembramos, para aqueles que são espíritas e aqueles que não são, a ideia de que o planeta Terra é um mundo muito atrasado. É considerado, quando estudamos Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, por exemplo, a ideia de que somos um mundo de expiações e de provas. E expiações significam um mundo de sofrimento. São aspectos como que inevitáveis. Existem expiações evitáveis, mas aquelas que são vividas são aquelas que não puderam ser evitadas, né? E as provas também são questões típicas daqui. Então, nós todos que vivemos na Terra, sabe lá quantos milênios na vida atual estamos sujeitos a provas e expiações. E o drama do suicídio tem a ver com os dois aspectos, tanto em termos de origem como em termos de consequências. Outra reflexão que nós não vamos nos estender muito, a não ser que fosse um seminário, é a ideia da literatura espírita sobre o suicídio. Então, para nos ocuparmos um pouquinho, não é? No próprio Livro dos Espíritos, a obra fundamental da chamada codificação kardeciana, do Consolador prometido por Jesus, através do Espírito de Verdade, né? Nós temos em algumas perguntas Allan Kardec sendo direto a perguntar para as entidades desencarnadas que o acompanhavam a respeito do tema. E acredito que muitos de vocês já tenham lido as respostas dos espíritos. Hoje, se houver tempo, nós chegaremos lá. Por outro lado, existe uma obra complementar sobre o tema, que é uma obra direta sobre o tema. Ela é, através da médium Dona Ivone do Amaral Pereira, também muito lembrada e conhecida, em que o espírito que psicografou, o nome do livro é Memórias de um Suicida, décadas atrás. Dona Ivone está no outro lado, desencarnada há muitos anos, e trabalha nos nossos grupos, nos auxiliando nos resgates aos suicidas. Mas essa é uma história que eu conto depois. Então, há um espírito que era um escritor português, Camilo Castelo Branco, também conhecido como Camilo Cândido Botelho, e ele, muito velhinho, fica cego dos dois olhos. Passa um tempo tentando se adaptar à perda definitiva da visão, acaba como que
vivendo uma depressão por causa disso e acaba cometendo suicídio. Quando ele morre, vai para o mundo espiritual, ele sofre amargamente. Vai direto para o que ele próprio comentou na obra, o Vale dos Suicidas. Então, é uma leitura altamente recomendada para nós todos, até para que tenhamos uma ideia melhor do que acontece com as almas, os espíritos que desencarnam pelo suicídio. Ali é uma ideia muito boa, mas mesmo assim ainda não é uma ideia completa, mas é uma ideia, é um texto, um título de um livro que nos ajuda muitíssimo. Então, esta é uma ideia para nós comentarmos agora. Existem vários livros muito úteis, mas o Livro dos Espíritos e Dona Ivone com Camilo Cândido Botelho são também, então, os dois mais importantes para nós. Outra ideia que, se houver tempo, eu vou compartilhar com vocês, são reuniões mediúnicas nas quais nós estamos trabalhando há décadas, com várias finalidades, cuidarmos de pacientes, cuidarmos de questões de dramas coletivos, enfim. E uma das finalidades é o cuidado em relação aos suicidas, porque é importante que nós tentemos resgatá-los das zonas escuras e tristes, onde eles vão permanecer por muito tempo, até que uma mão amiga, que uma equipe que conheça essa realidade possa resgatá-los. Então, esses resgates podem ser individuais e coletivos, mas conversaremos depois sobre isto. Outra ideia são as dimensões espirituais da prevenção do suicídio. Não é? A ideia de que nós temos uma tarefa imensa nesse sentido. De tal maneira que os espíritas, todos, né? Mas os espíritas que valorizam a vida como poucos o fazem, nós temos uma tarefa proporcional ao drama do suicídio na Terra. Nós vamos conversar um pouco sobre isto, porque prevenção é tudo. Aliás, o 10 de setembro, hoje, 2022, é exatamente o dia consagrado para uma espécie de se lidar com a questão, se conversar a respeito, se debater esse assunto que há muitos anos atrás era um tema que ninguém queria conversar. A própria palavra suicídio, ela era evitada, esquecida, e o drama só cresceu. E o próprio contexto do sofrimento trouxe uma mudança no sentido de é preciso falar, é preciso dialogar, envolvendo várias áreas da saúde mental, da psiquiatria, da medicina em geral, e também as questões espirituais que envolvem o drama de cada uma dessas pessoas. Então, sigamos. Outra ideia, então, é o conhecimento do que nós chamamos espiritualidade e religiosidade da prevenção. Nós não vamos entrar muito nisto, mas para vocês terem uma noção, a medicina está mudando. A medicina, em várias das suas áreas, várias especialidades, ela está incorporando as noções valiosíssimas de espiritualidade e religiosidade. Então, se eu entro como um médico pesquisador no site de maior abrangência da medicina no mundo, e eu coloco itens que são itens ligados à espiritualidade, por exemplo, gratidão,
oração, compaixão, meditação, eu vou encontrar milhares e milhares de pesquisas sérias, porque senão não estariam neste site que é o melhor do mundo, mostrando para nós o quanto a ciência médica e os pesquisadores se debruçam sobre essa fronteira espiritualidade, religiosidade e medicina. Então, quando eu digo espiritualidade e religiosidade aqui no nosso tema, eu estou falando como médico. Quando eu abordo questões que o Espiritismo nos ilumina, nos proporciona, eu estou falando como espírita. Mas eu sou médico e sou espírita. Então, eu posso, naturalmente, como tantos podem, lidar com essa temática migrando de um lugar para outro, procurando o melhor, o mais apropriado de cada um deles. Né? Aliás, com todo um convite científico de trabalharmos estas coisas em conjunto. Outra questão de reflexão, o sentido da vida. Então, reparem, os espíritas sabem da imortalidade da alma, da sobrevivência da alma após a morte. Sabe-se das consequências dos nossos atos, das nossas escolhas, das nossas atividades no dia a dia, tanto para coisas amenas como para coisas mais sérias, em relação ao sofrimento que nós podemos, por causa disso, vivermos depois. Ou, pelo contrário, quando procedemos de maneira correta, nós também vamos colher como que os resultados das boas escolhas. Então, daí a ideia, né? Sabermos e divulgarmos. É um compromisso dos espíritas, divulgarmos os postulados espíritas. Porque eles nos falam de Deus como um Pai amoroso, nos falam da influência dos desencarnados na mente dos encarnados, nos fala da imortalidade, da sobrevivência, da mediunidade e de elementos, todos eles ligados, se nós quisermos, às nossas reflexões sobre essa temática. Então, lembrar, viver é sempre a melhor opção. E quando eu coloco aqui, é viver a encarnação, viver a vida humana básica física. Só que, do outro lado, nós continuamos vivendo. Mas como é que nós voltaremos para a vida no além-túmulo? Essa maneira de como nós vamos voltar e como vivemos a vida anterior, a vida atual, vai ser decisivo para sofrimentos e tristezas, angústias e culpas, ou pelo contrário, o oposto disso tudo, e vamos ter cumprido a nossa última jornada e vamos colher as boas consequências disso. Então, só para nós nos situarmos um pouquinho, o suicídio é a morte intencional auto-infligida, isto é, quando a pessoa, por desejo de escapar de uma situação de sofrimento intenso, decide tirar a sua própria vida. Muitas vezes conseguindo, outras vezes tentando sem êxito. E há pessoas que tentam inúmeras vezes e acabam, de futuro, conseguindo. Então, a nível de filosofia, a nível de mentes brilhantes, da ciência, da filosofia, da crença, né? Jean-Jacques Rousseau escreveu uma vez dizendo que o suicídio é uma violação ao dever de ser útil ao próprio homem, a si e aos outros. Então, é uma reflexão que eu trouxe dele. Lembrando que Sêneca, Goethe, Kant e Nietzsche, todos eles
na sua literatura, trabalharam essa questão. Jean-Paul Sartre dizia: uma fuga ou um fracasso. Então, tudo que há a partir de reflexões muito oportunas, sempre trazendo, não é, a ideia de angústia, sofrimento durante a vida e sofrimento para os que conhecem a vida após a morte, um sofrimento ainda mais intenso e grave. Então, algumas reflexões para nós, né? A ideia de depressão e solidão. Então, meus amigos, a vida humana, a vida na sociedade, os relacionamentos, a vida interpessoal, não é? As nossas histórias pregressas de vidas anteriores, os acontecimentos na vida atual têm levado milhões de pessoas a viverem o drama da depressão. Depressão é transtorno mental. É problema de saúde pública de todas as nações da Terra. E a depressão é a enfermidade de todas elas, a mais profundamente ligada ao suicídio. Então, só para vocês terem uma ideia, 2/3 a 3/4 partes de todos aqueles que um dia cometeram suicídio, com ou sem o diagnóstico previamente estabelecidos, eram pessoas com depressão. Então, reconhecer uma pessoa, um familiar, um colega, um amigo, alguém com depressão, e sugerir a busca pela ajuda profissional, médica ou da psicologia, é prevenir o suicídio. Eu não posso deixar de saber isto. De tal maneira que é como que uma epidemia mundial de depressão. E eu vou dizendo para os amigos, envolve essa questão crianças, jovens, adolescentes, adultos jovens, pessoas idosas, no mundo todo. De tal maneira que, se eu quero ser bastante útil na questão de ajudar a combater essa tragédia, eu preciso estudar como lidar no mundo diante da realidade da depressão. Porque há toda uma tendência nesse sentido. Lembrando, inclusive, são histórias de vida. E as pessoas com depressão, que podem ser depressões leves, moderadas ou graves, essas pessoas não estão sozinhas. Além de todos os seus dramas pessoais, são obsidiadas. São pessoas influenciadas de maneira oculta por espíritos desencarnados, tão enfermos, tão doentes, como as próprias pacientes com depressão. Muitas vezes até por causa de conflitos entre as partes vividos em outras reencarnações prévias. E a herança aí está. Então, meus amigos, o Espiritismo nos ajuda muito a compreendermos a realidade da ciência da psiquiatria, que lida todos os dias com milhões de pessoas ao redor do mundo. Muito bem, então esse é um aspecto, a questão das dores da alma. Então, como é um mundo de espíritos atrasados, com dificuldades por erros pregressos no pretérito em existências prévias, nós estamos vivendo a herança, o legado que nós deixamos para nós mesmos. De tal maneira que não é simples. E nós precisamos auscultar as dores da alma. Nós precisamos ter como que ouvidos sensíveis e nos colocarmos à disposição para escutarmos as queixas, o sofrimento, seja no banco de uma praça,
seja no metrô ou no transporte público qualquer, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, seja o terapeuta no consultório, seja qualquer um. Porque muitas vezes ouvidos gentis, almas atentas ao problema, podem acolher essas pessoas por instantes que podem ser decisivos para a prevenção de uma verdadeira tragédia pessoal, que, se espalhando, vai gerando uma das maiores tragédias da atualidade. Quando eu coloco a questão da depressão, solidão, etc., só para vocês me acompanharem, a pandemia levou à morte de 15 milhões de pessoas durante 2 anos e meio. Até hoje, no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido, aonde seja, as pessoas continuam 100, 150, 200 em cada país morrendo todos os dias. E aí o que acontece? Para vocês saberem, a pandemia para os sobreviventes, para os que receberam os imunizantes, tiveram a doença, mas evoluíram bem, houve nesse período de 2 anos e meio como que uma acentuação do que nós já tínhamos como uma tragédia antes da pandemia pela Covid-19 chegar. Então, o dobro de casos de depressão, o dobro de casos de suicídio no Brasil ou nos mais diversos países do mundo. Isolamento social, desemprego, preocupações, angústias, as pessoas tendo dificuldades com as notícias de todo o sofrimento no mundo, a falta de perspectiva em relação ao amanhã, quando que a pandemia iria ser superada, isso trouxe, a par de tantas mortes, trouxe muito sofrimento para os que viveram esse longo e doloroso período de angústias pela pandemia. Então, vale a pena nós nos lembrarmos disso. E o dobro de casos de suicídios. Eu gostaria de lembrar do Vale dos Suicidas, lembrando da médium Dona Ivone do Amaral Pereira, lembrando do livro Memórias de um Suicida, lembrando do trabalho de Maria de Nazaré, de Bezerra de Menezes com Dona Ivone, equipes imensas procurando amenizar esse drama do planeta Terra, que ganhou toda uma acentuação nas últimas décadas. Só para nós, se tivermos oportunidade, lembraremos de ver isso depois. Como eu gosto de dizer, nós estamos no setembro 10, mas se nós conversamos esse tema, ele é importantíssimo em qualquer época. Nós não temos que esperar setembro amarelo, seja da cor que for, seja qual for o mês. Por quê? Porque é um drama do ano inteiro, de janeiro a dezembro, em qualquer lugar. Então, nós temos que trabalhar isto o melhor que nós pudermos. Então, estatísticas atuais antes e durante a pandemia. Eu comentei há pouco a acentuação em relação ao número de casos. E essa expressão numérica que vocês olham agora são de uma estatística de hoje, 742.500 suicídios de 1º de janeiro até hoje, 10 de setembro do ano em curso. Ou seja, se nós estamos na data, quando nós estivermos lá pelo 31 de dezembro, nós vamos contabilizar algo que nunca aconteceu na história humana. E a pandemia tem a ver com esse agravamento. Nós vamos chegar a 1 milhão de casos.
com todas as consequências pessoais, familiares, para a sociedade, para o mundo inteiro. Ainda mais se nós vamos nos envolver na questão da psicosfera da Terra, que vai sendo atingida por tamanho sofrimento de cada um, naquelas chamadas dores da alma, antes, durante e depois da desencarnação por um suicídio qualquer. Lembrar também com os amigos a ideia dos suicídios indiretos. Nós vimos isso com o André Luiz, ele próprio, no livro Nosso Lar. Por isso ele foi lá para baixo. A história vocês todos conhecem. Então, o alcoolismo, a dependência química, atividades escolhidas voluntariamente por jovens, por adultos, que podem colocar em risco as suas vidas, sejam voos com elementos que são como que utilizados para descermos montanhas, sejam paraquedas, parapentes, sejam saltos de um tipo ou de outro, escalar-se montanhas enormes como o Everest no Himalaia, basta uma avalanche. Morrem 10, morrem 20. Tem aí algo da responsabilidade, porque, de um modo geral, as pessoas estão desconsiderando os riscos quanto à perda das suas próprias vidas. Então, meus amigos, há muitas coisas aí muito sérias para se debater, são chamados suicídios indiretos. E aí vem a doutrina espírita, podendo nos ajudar absolutamente em todos os itens que nós possamos querer estudar a respeito. Só temos um problema: nós somos muito poucos no mundo, e o mundo é enorme. Não é? Emmanuel, no livro Roteiro, capítulo, O Grande Educandário, dizendo: nós somos 20 bilhões de almas humanas, claro. Hoje, somos 8 bilhões de encarnados. Temos 12 bilhões de desencarnados. A grande maioria em condições lamentáveis de vida nas esferas inferiores. De que mundo? Do nosso, que é o planeta Terra, independentemente da questão que nós estamos examinando hoje. Existem tantas outras, né? Então, como os espíritas podem ajudar a mudar essa realidade? É um longo percurso, mas nós temos sementes de luz nas mãos. Nós temos que levá-las aos campos mais férteis e mais carentes, para que essas sementes de conhecimento elas possam germinar, florescer, frutificar e, sabe-se lá, daqui a muitos séculos, o nosso mundo puder ser como que diferente. Então, quando eu digo isso, eu trago este resumo, né? O drama de um mundo de provas e expiações. Quem somos e o que isso significa? Já tínhamos comentado, só que quem somos os espíritas no mundo hoje? Na população aquela de 8 bilhões. 7 décimos milésimos por cento. Ou seja, nada. Um grãozinho de areia numa praia imensa. Então, meus amigos, reparem que nós temos duas grandes questões: divulgarmos a doutrina espírita pela palavra, mas muito pelo exemplo. E, ao mesmo tempo, se já nos preocupamos com a temática, trabalharmos informações sobre ela para dividirmos com todo mundo. Aqui, meus amigos, eu não vou me deter, mas é só para vocês terem uma ideia. O mapa do Brasil
revela que quanto mais para o sul, a cor é mais forte. Então, o que isso significa? Significa que o número de casos de suicídios no Brasil, ele é muito maior no Rio Grande do Sul. No sul do Brasil como um todo, mas no Rio Grande, mais do que Santa Catarina, Paraná. Reparem que a região sudeste e a região centro-oeste está como que numericamente no meio do caminho. Por outro lado, o Amazonas, a região norte, uma tonalidade um pouco mais clara, e no Nordeste, a não ser a exceção do Ceará, nós vemos uma tonalidade bem discreta, o que significa um número menor de casos. Então, até no Brasil, isso é muito heterogêneo. Então, nós temos que divulgar essas questões no Brasil todo, porque uma vida que o esclarecimento possa iluminar e salvar, terá valido a pena todo o esforço. Mas do ponto de vista de saúde coletiva, do ponto de vista de medicina de família, do ponto de vista de psiquiatria, de clínica médica, de pediatria, de geriatria, nós temos um longo caminho de trabalho pela frente. Então, até esses dados nós devemos comentar. Quando eu olho à direita, eu vejo o ranking mundial de casos. E é muito nítido isso. Os países do leste europeu são os países com um número muito maior de casos. A exemplo da Lituânia, que é a campeã, a Rússia logo depois, a Bielorrússia, o Cazaquistão, a Hungria, aí já do outro lado a Guiana, o Japão é um país tradicionalmente ligado ao Araquiri e a questões de orgulho ferido, e as pessoas desistem. Por quê? Não há crença útil para que as pessoas reflitam sobre a importância da vida. Mais para baixo, depois do Japão, a Letônia, a Coreia, a Ucrânia, a Eslovênia, a Finlândia, e lá em 73º país, o Brasil, o último ali daquela imagem, só para nós nos situarmos um pouquinho. Muito bem, a disparidade dos suicídios no mundo. Lembra o que eu comentei? A ideia da Rússia, aquela coisa vermelha que vocês estão vendo, mas ali não é só a Rússia. Os países do leste europeu estão com a mesma tonalidade do vermelho, não é? Se eu olho para a Austrália, se eu olho, por exemplo, para Estados Unidos e Canadá, eu vou encontrar um número menor de casos. E o restante dos países americanos, você vai ver um tom intermediário, não é? Dois países chamam muito a atenção. A Guiana, já comentado, embaixo do Brasil, o Uruguai, e não está ali colorido de vermelho, é Cuba, onde também o problema é ainda mais sério. A ideia panorâmica vista de outra estatística. Em vermelho, situação de maior gravidade, o centro-oeste, mas sobretudo a região sul. E do sudeste para o nordeste e a região norte em azul, porque o número, então, de casos é menor. Aqui uma diferença entre homens e mulheres. Os homens morrem mais, muito mais, por suicídio do que as mulheres. Então, uma questão para nós examinarmos, curiosa, suicídio dos indígenas do Brasil. Os problemas das terras,
As tribos indígenas, os nossos irmãos índios, eles têm uma ligação enorme com a terra, com a natureza. E quando o homem branco vai, invade, destrói, mudando a cultura, a rotina das tribos, muitos desistem. Então, quando nós olhamos aquela imagem aqui à direita, o gráfico, a primeira são as pessoas da raça branca. Logo depois, à direita, da raça negra, um pouco menos. A raça amarela, vamos chamar assim, né? Pessoas de origem japonesa, coreana, que vivem, por exemplo, no Brasil, a ideia qual é? O número é ainda menor, mas aquele salto para a direita são os indígenas. Para vocês verem as nossas responsabilidades, o quanto nós, homens brancos, estamos ocasionando também este drama, fora os outros, quando há tudo que vocês têm ouvido falar em relação a que o Brasil, o governo e tudo mais tem, não é? Com os ambiciosos garimpeiros, não é? O desmatamento da Amazônia é uma destruição e destrói as vidas deles também. Outra ideia dos suicídios coletivos por fanatismo religioso. De vez em quando, num país, às vezes, como foi nos Estados Unidos, né, várias pessoas de uma comunidade morrem juntas dentro de uma loucura coletiva. Outra ideia, homens-bomba. Quantas vezes em reuniões mediúnicas nós lidamos buscando ampará-los, mortos, desencarnados no mundo espiritual? Quantas vezes? Naquelas situações ainda existentes, em que as pessoas, protestando ou desejando fazer algo em relação a adversários, acabam ou se imolando, ou acabam se enchendo de explosivos, e detonando e morrendo imediatamente. Isso também é suicídio. Outra ideia, suicídios de jovens por indução de terceiros. É o bullying. Nunca se viu isto. De tal maneira que tanto o bullying em sala de aula, em grupos de jovens, como o bullying através de celulares e tablets, em que os jovens e crianças vão entrando e criaturinhas completamente fora da realidade vão propondo desafios como se fossem para mostrar coragem e assim por diante. E muitos acabam morrendo em casa. E a outra ideia é o suicídio de médicos. Outro drama no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Os anestesistas que têm acesso aos opioides injetam neles mesmos. Enfim, meus amigos, eu coloquei apenas na lista que é para que nós sejamos conscientes. E de vez em quando uma notícia no jornal, uma médica encontrada sem vida, no próprio plantão médico, numa sala, no banheiro. Por quê? Porque acabou escolhendo aquele ambiente para interromper a sua jornada atual. Então, só para nós considerarmos, buscando uma compreensão agora com um pouco da medicina, né, da saúde mental, o suicídio começa com a ideação, as ideias, os pensamentos quanto ao suicídio. Parece que é algo que brota de dentro da mente humana, brota, mas muitas vezes tem também a participação de espíritos obsessores com poder mental muito grande, muitas vezes cobrando dívidas de maneira imperceptível
desejando que aquelas outras pessoas morram para que não sejam felizes, para que não tenham sucesso no processo evolutivo durante a sua vida física. Muito bem, ideação e pensamentos. Depois, planejamentos, tentativas e conclusão, quando a pessoa realmente desencarna. A ideia, eu gosto de comentar, nós espíritas lembramos das 3 grandes revelações. No Decálogo, Moisés não tratou desse assunto. Muito provavelmente porque eram questões muito raras. A primeira grande revelação, os 10 mandamentos. Jesus também, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, tanto quanto Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios, eles não lidaram com isto. Temos o caso emblemático do suicídio de Judas Iscariotes. Mas afora isto, não houve uma preocupação, talvez pela mesma razão. Mas de 10 anos para cá, melhor dizendo, de 2000 anos para cá, as coisas mudaram muito. E quanto mais tempo passou, como na atualidade, mais grave é a questão. E o Livro dos Espíritos, então, já a terceira grande revelação, ela vai tratar abertamente disso, sugerindo quanto o mundo que cresceu e se aperfeiçoou em tantas coisas, nesse aspecto, se deteriorou enormemente. Queria lembrar com os amigos, estamos lidando no capítulo da saúde mental, das doenças e transtornos mentais. Lembrando que é uma visão que vai além da questão do suicídio. Toda doença mental é doença do espírito e no espírito deve ser tratada. Lembrando para todo mundo conhecer e jamais esquecer. Nós não somos o corpo, nós somos almas ou espíritos. Somos seres espirituais eternos vivendo uma experiência humana, uma após outra. Portanto, a morte física não vai mudar o sofrimento de ninguém, como todos vocês muito bem conhecem essas questões. Consequências espirituais do suicídio. Para que nós estamos na Terra? Para que os filhos de Deus estão povoando a imensidão dos mundos, a pluralidade dos mundos habitados? Cada um procurando o seu aperfeiçoamento, a sua evolução em ciência universal e em amor. Então, na Terra, alguém que cometa suicídio estará adiando o seu processo de recuperação espiritual pessoal. O objetivo da vida não é esse? Num mundo de provas e expiações. Então, nós vamos adiar a felicidade. Nós vamos agravar a nossa situação. Novos prejuízos morais e físicos ao próprio suicida, agravando suas condições. Mais sofrimento de início imediato, que é a própria vivência da transição para a morte física e a vida na situação penosíssima, quando abandonada a vida física, a se viver na vida do outro lado. Que mais de consequências espirituais do suicídio, se já não bastassem aquelas lembradas antes? Sofrimento inenarrável de familiares, amigos, colegas, conhecidos. E a outra ideia, danos à psicosfera do planeta com repercussões na vida de todos os demais. Indução de casos novos, porque isso tem uma força psíquica muito grande. E os descuidados, os desatentos,
os que não se ligam nas questões que funcionam como imunizantes contra o suicídio, se tornam, portanto, vulneráveis, predispostos e acabam podendo se tornar deprimidos e da depressão moderada a grave, o lamentável fim que é o suicídio em questão. Só para vocês terem uma ideia, aqui buscando um artigo bem da medicina de uma das melhores revistas médicas do planeta, a ideia do panorama das doenças mentais no mundo. Vocês veem na tonalidade azul esverdeado, esses são os casos de depressão. Depressão em cada continente, em cada área do planeta Terra. Reparem que em todo o mundo nós vamos encontrar o drama da depressão. E a depressão precisa, como eu comentei antes, ser reconhecida, diagnosticada e tratada, porque ela está na base da maioria dos casos de suicídio. Lembrando que muitas vezes os deprimidos passam desapercebidos deles mesmos e de quem vive com eles, de quem convive, né? Em vermelho, logo depois, que é o drama também do planeta inteiro, de cima a baixo, em vermelho são os transtornos de ansiedade. O Brasil é o país número 1 do mundo com casos, número de casos de pacientes com ansiedade. E a ansiedade generalizada também gera a ideação e o suicídio. E, para a direita, uma série de outras questões médicas. Suicídio, motivos, tentativa de se livrar de uma situação de extrema aflição. Estado psicótico, esquizofrenia, surto psicótico. Por se achar perseguido sem alternativa de fuga. Lembrando que há muitas vezes um drama tristemente comum hoje em dia, a questão do homicídio seguido de suicídio. Às vezes é um pai de família que mata a família inteira e comete suicídio, desacreditando completamente na imortalidade, gerando penosíssimas consequências para todo mundo envolvido, os algozes e as vítimas. Outra ideia, a depressão e o desinteresse pela vida. A doença física incurável e as pessoas pensando em distanásia, eutanásia, que não deixa de ser um suicídio assistido. Outro drama é a ideia do orgulho ferido. Existem pessoas no Japão, na Europa, que são descobertos causando enganos e prejuízos nas suas empresas e aquilo que eles fizeram se torna conhecido de todo mundo. Eles não aguentam terem sido descobertos e cometem suicídio de formas muito trágicas. Todas são trágicas, mas umas são mais do que outras. A falta de fé, fé no sentido da crença na imortalidade. Por isso que os espiritualistas, os espíritas, têm como que uma tarefa muito significativa nesse campo. Tédio da vida, às vezes começando na infância, medo do fracasso profissional, afetivo, emocional e assim por diante. Fanatismo religioso,
infelizmente, tudo isto existe. Mas vamos pensando, nos encaminhando para o final do nosso encontro, pelo menos em termos de uma exposição inicial, né? Quando vamos para Kardec, nós vamos ver que para ele, para os seus seguidores, a incredulidade, a simples dúvida em existências futuras e as ideias materialistas são os maiores provocadores do suicídio. Por isso que é aí que nós temos que trabalhar, divulgando a importância da sobrevivência, tanto de leituras, de estudos, como de experiências pessoais, da mediunidade, que é uma área em que nós estamos interagindo todo o tempo com os desencarnados. A obsessão grave, porque a intenção dos obsessores de que a vítima perca sua oportunidade reencarnatória, mantendo-se atrasada e infeliz. Como é um mundo muito precário, onde há espíritos de uma natureza muito inferior, por incrível que pareça, isso é tão comum que isso está por trás da imensa maioria dos casos de suicídio no mundo. Então, nós vamos concluindo, voltando a atenção nossa para o Livro dos Espíritos. E aí, o que nós vamos ver? Allan Kardec perguntando: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? A resposta é taxativa: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei de Deus. E a lei de Deus, ela está, a princípio, na consciência, na memória profunda de todos os filhos de Deus. Então, em condições razoáveis, nós temos tudo para evitar o grande mal, a grande tragédia do suicídio na vida de qualquer um de nós. Nós vamos interrompendo por agora. Eu vou passar os slides só para vocês terem uma ideia do que nos esperaria, não é? São muitas as questões, quem sabe, num outro dia, nós pudéssemos voltar e fôssemos analisando tudo isso. Quando nós, chegando por aqui, vamos pensando na prevenção, é importante lembrar, lei de causa e efeito. Tudo o que colhemos é fruto do que plantamos. O sofrimento é o resultado dos nossos próprios erros, presentes ou pretéritos. A vida é excepcional oportunidade de crescimento e Deus nos dará quantas oportunidades forem necessárias. E por último, o tempo é bênção máxima, capaz de resolver de forma eficiente todos os problemas. Então, paciência, aceitação, resignação, trabalho íntimo para vencermos tudo aquilo que nos gera sofrimento em nossas almas. Então, meus amigos, nós vamos ficando por aqui, agradecendo ao Ivan o convite muito gentil da parte dele, para que nós pudéssemos conversar um pouquinho sobre um tema tão relevante de toda a história da humanidade. Nós agradecemos, Dr. Sérgio Thyssen, pela oportunidade, né, de abordar nesse tema, e o senhor já mostrando aí, né, que tem muita coisa para a gente trabalhar, né, em relação a esse tema, e com certeza nós vamos, né, conversar para ver o que é que a gente pode fazer em termos da sua vinda mais algumas vezes aqui conosco. Em off nós vamos conversar.
e agradecer a todos os amigos e amigas que compareceram, né, aqui pelo chat para assistir, né, a live de várias partes, né, do Brasil. Ficamos felizes e sempre pedimos a todos que deixem seu like, se inscrevam no canal, nos ajudem nesse trabalho de compartilhamento. Essa live de hoje que é importante para todos nós, né, esse alerta de que não só hoje, né, não só dezembro, ou não só setembro, desculpem, é o momento de falar sobre esse tema, e sim, né, como o Dr. Sérgio falou, todos os meses do ano. Então que possamos juntos abraçar essa bandeira e divulgar a doutrina espírita, que é uma tarefa de todos nós. Então, que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar. Agradecemos a Ele, a Deus, pela permissão de estarmos juntos aqui com o Dr. Sérgio Thyssen, nesse trabalho, e que Deus, os Espíritos amigos, possam continuar abençoando, intuindo a todos nós, e que possamos continuar nessa tarefa, todos juntos, de divulgação desses conhecimentos da doutrina espírita. Dr. Sérgio, uma boa noite, muita paz, e que Jesus lhe abençoe nessa caminhada. Abraço a todos. Boa noite.